Pessoal, tá dando para ver a tela aqui, compartilhada? Sim, professora. Tá bom. Vê, mas só que tem um tanto de barulho aí de microfone aberto. Vamos pedir para organizar. Pessoal, vamos desligar os microfones para a gente poder dar sequência? Por gentileza, quem tiver com o microfone ligado, desliga o microfone. Se precisar falar comigo, aí liga o microfone. Tá bom? Então, vamos lá. Na aula anterior, né? Eu passei para vocês, a gente trabalhou aquelas contas. Tá dando para ouvir? Vocês estão conseguindo agora me ouvir? Sim, professora. Vocês são muito bonitinhos, gente. Deixa eu seguir, então. Vamos lá, então. Na aula anterior, a gente trabalhou essas questões aqui para poder ir tirando as dúvidas aos poucos, né, gente? Então, agora, nós vamos passar para o balanço. Porque o que acontece? Quando eu falei para vocês que o balanço ele é composto somente pelas contas de ativo e passivo. Ou seja, não tem conta de despesa no meu balanço, né? Então, aqui, ó, tem até um exercício 2 aqui que a gente vai fazer depois, mas, por enquanto, nós já pulamos, nós trabalhamos, veja bem, vocês não confundir. Questão número 1 só tem conta de ativo. Questão número 2 só de despesa e receita, mas a gente não vai trabalhar ela agora. Por que eu não vou trabalhar isso aqui agora? Não vou. Porque eu vou passar para o balanço, e balanço não tem despesa. Então, ele está aqui porque a gente vai trabalhar com ele depois. Então, vamos para o balanço na questão número 3. Eu peço para vocês fazer o balanço, né? Que no caso sou eu que estou fazendo para tirar as dúvidas. Então, eu peço aqui, ó, faça o balanço das contas abaixo. O que é fazer o balanço das contas abaixo? É você separar essas contas, né? Que está aí na questão acima, e depois passar ela para o balanço. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é separar essas contas. Então, olha o que eu fiz. Eu coloquei tudo de forma desordenada. Ele não está na ordem. Por que ele não está na ordem? Porque se eu colocar na ordem, fica muito fácil, né? Então, a função é que a gente identifique essas contas. Então, a gente é mais fácil. Então, olha aqui, de forma desordenada, veja bem, ó. Vê? Máquinas e equipamentos. O que quer dizer esse valor aqui na frente, gente? Quer dizer que as minhas máquinas e equipamentos, né? Que é impressora, computador, eu tenho 12 mil de máquinas e equipamentos. Tá aqui o valor na frente. Então, minhas máquinas valem 12 mil. Está falando também que lá no meu caixa, que é a minha gaveta, eu tenho R$3.500 no meu caixa. Está falando que eu tenho de duplicatas a pagar 16 mil. Duplicatas a pagar, eu tenho 16 mil. Salários a pagar, 12.500. O que quer dizer isso? Que eu tenho que pagar 12.500 salário. Essas informações, né, a contabilidade está passando. Está falando que eu tenho de duplicatas a receber 18 mil. Que eu tenho de imposto a pagar 13 mil. Aqui fala que eu tenho no banco 3.500. Esse é o valor que eu tenho no banco. Está falando que eu tenho de estoque 4.500. Que eu tenho aplicado, a conta chama aplicação financeira, 5 mil. O meu capital, que é aquele dinheiro que o sócio colocou na empresa, eu tenho 40 mil.
de imóveis. O que é imóveis? Sala, apartamento, terreno, qualquer coisa que a empresa tenha é considerada imóvel, né? De imóvel eu tenho 30 mil. Deixa eu ver se tem alguém aqui esperando, que está apitando aqui. Então, de imóvel, 30 mil. Empréstimos a pagar, eu tenho 25 mil. E veículos, eu tenho 30 mil. Então, é isso. Aqui, as contas, elas estão desordenadas. O que quer dizer desordenadas? Quer dizer que elas estão fora da ordem. É só isso. Elas estão fora da ordem. Aqui na frente, eu até mudei um pouquinho aqui, ó, porque eu coloquei o grupo de contas aqui para vocês entenderem, né? Então, eu coloquei, ó, máquinas e equipamentos, é ativo ou passivo? Ativo. Caixa, ativo. Duplicatas a pagar, passivo. Salários a pagar, passivo. Duplicatas a receber, ativo. Impostos a pagar, passivo. Banco, conta, movimento, ativo. Estoque, ativo. Aplicações financeiras, ativo. Capital, PL, que é patrimônio líquido. Imóvel, ativo. Empréstimos a pagar, passivo. E veículo, ativo. Então, quando eu coloco essas contas aqui, a única diferença delas para as contas anteriores, que vocês aprenderam comigo, é que, tá vendo? Essas contas aqui, ó. A única diferença é que essas contas eu poderia colocar aqui mais uma coluna, né? E colocar valor. Então, por que não tinha valor antes? Não tinha, porque vocês estavam aprendendo a colocar as contas nos lugares corretos, nos lugares certos, né? Então, agora não, agora a gente já está sabendo colocar essas contas no lugar correto, então agora ela pode vir sim acompanhada de valor. Então, aqui, esse valor aqui, nós chamamos ele de saldo, é o saldo que tem na minha conta. Não teria sentido, eu tenho dinheiro no banco. Quanto? Não tinha, agora tem, olha. Então, no banco, eu tenho 3.500. Eu tenho de dívida a pagar, de duplicata, 16. E aí, todas as contas agora, elas vão para a gente poder fechar o meu balanço. Ou seja, o que eu quero saber é se eu tenho mais do que eu devo ou se eu devo mais do que tenho. É isso que eu quero saber aqui, ó, né? Então, eu vou pegar agora e vou organizar o meu balanço. É como se eu pegasse a balança, que eu falei para vocês, vou pegar todas as contas do ativo, vou colocar do lado esquerdo, todas as do passivo do lado direito. E aí vamos ver qual que pesa mais. É ativo ou é passivo? Se o meu ativo for maior do que o meu passivo, minha situação patrimonial tá boa, né? Então, olha o que eu fiz. Eu peguei, como se fosse a balança mesmo, só que a gente não vai desenhar uma balança, né? Então, esse demonstrativo, ele vai chamar balanço patrimonial, e é o que a gente vai fazer agora, como se eu estivesse pegando tudo e colocando dentro de uma balança. Então, do lado esquerdo, eu tenho as contas de ativo. Do lado direito, eu tenho as contas, aqui, do lado esquerdo, contas do ativo. Do lado direito, contas do passivo. Então, agora é só vir aqui nesse quadro, né, da atividade aqui e separar todas as contas de ativo e de passivo. Então, lembrando que as minhas contas de ativo representam
os meus bens e os meus direitos. As minhas contas de passivo representam as minhas, aqui passivo só até aqui, olha. Então, aqui não. Então, as minhas contas de passivo representam as minhas obrigações. Então, vamos lá. Ativo, passivo. Então, eu venho aqui agora, eu coloquei mais ou menos dentro da ordem, pegando primeiro o meu ativo circulante. São aquelas contas que são movimentadas a todo momento dentro da empresa. Tem uma pessoa que está guardando na sala, mas eu tento adicionar, não dá certo. Então, aqui, olha, a primeira conta do meu ativo é o caixa, né? O caixa. Sempre a primeira conta do ativo é o caixa. Eu coloco aqui porque representa o que eu tenho, dinheiro no caixa, e eu tenho 3.500 no caixa. Pronto. Depois eu vou... A segunda conta que eu tenho é o banco conta movimento. Então, vai ser sempre assim. Primeira conta... Pessoal, desliga o microfone, por gentileza, para não atrapalhar o pessoal que está ouvindo. Então, caixa, primeira conta. Depois, a ordem é o banco. Por que isso, gente? Porque representa o dinheiro que eu tenho em espécie. Então, ele é primeiro, é o que eu tenho no caixa com o que eu tenho no banco. Depois, eu coloquei aqui, olha, então eu peguei aqui, primeira conta, caixa, segunda conta, banco, conta, movimento, né? Eu estou fazendo uma ordem. Depois eu peguei aplicação financeira. Por que eu peguei aplicação financeira? Sério? Desliga o microfone que está atrapalhando. Depois eu peguei a aplicação financeira. Por que eu peguei a aplicação financeira? Porque a aplicação financeira está lá no banco também, né? Então, eu fui e coloquei aqui na ordem, ó, caixa primeiro, banco, depois aplicação financeira. Por quê? Aqui representa o que eu tenho disponível, mais ou menos assim. O que quer dizer disponível? Você precisa de um dinheiro agora. Eu vou fazer dinheiro de mercadoria agora? Não, não vou. Eu preciso do cliente para vender. Então, o que é disponível? É aquilo que eu tenho, que eu posso fazer, conseguir esse dinheiro agora. Então, o que seria esse dinheiro agora? Seria o que eu tenho no caixa, o que eu tenho no banco e o que eu tenho aplicado também. Porque se eu chegar lá no banco e falar, não, preciso desse dinheiro que está aplicado aqui agora, ele é meu, então ele representa também o que eu tenho disponível. A não ser que seja aquelas aplicações a longo prazo, mas aí não entraria aqui, né? Depois, voltando aqui, o próximo grupo de contas é o duplicatas a receber. O duplicatas a receber. Então, olha aqui, ó, duplicatas a receber é a próxima conta que eu tenho, eu já tirei o dinheiro que eu tinha, agora vem o que eu tenho a receber, 18 mil. E dentro do circulante, que a gente fala, é aquele dinheiro que você movimenta a todo momento, eu tenho também o estoque. Né? O estoque eu não tenho esse dinheiro disponível, mas eu tenho essa mercadoria aqui que eu posso vender. Então, tá aqui, olha, estoque de mercadoria 4.500. Então, eu vim aqui, ó, tô pegando as contas aqui, né, desse gráfico aqui, primeiro as contas de ativo. Agora, gente, vocês observaram que eu dei um espaço aqui, olha, quer ver? Eu dei um espaço aqui, ó. Por que eu dei esse espaço? Porque agora as contas que eu vou colocar no meu balanço são as contas permanentes. O que quer dizer permanente? São aquelas contas que eu não vou movimentar com ela. Então, são os meus bens permanentes.
Que bens são esses, né? Máquina é permanente, móvel, imóvel e veículo. Então, isso aqui são bens permanentes. Eu vim aqui, gente, desliga o microfone aí, por gentileza, quem está conversando. Eu vim aqui, olha, imóvel, veículo, são meus bens, né? Permanentes. Aí eu coloquei, eu dei um espaçozinho aqui, ó, para ele ficar separado. Porque se eu quisesse saber quanto que eu tenho permanente, tá fácil aqui, né? Ele tá separado. O que eu tenho permanente com o que eu tenho no circulante, no ativo circulante. Eu somei tudo e deu um valor de 106 mil. O que é 106 mil? 3.500 mais 3.500 mais 5 mais 18 mais 4.500 mais 12 mais 30 mais 30. Se eu quisesse saber quanto que eu tenho só permanente, tem jeito? Tem, eu posso colocar um total aqui, ó, embaixo. Eu daria 30 mais 30 mais 12. Permanente, então, eu teria 72 mil, não é isso? Então, dá para separar o que eu tenho permanente com o que eu tenho no circulante? Dá, eu poderia também colocar aqui em cima, ó, um total aqui só do circulante, logo acima aqui. Então, mas não foi feito isso, nós somamos tudo que eu tenho do ativo e deu 106.500. Depois, agora, eu vou trabalhar as minhas contas agora de passivo. Por quê? Porque eu já peguei todas as contas de ativo. Agora, o meu próximo grupo é o passivo. E o passivo, eu já sei que são todas as minhas dívidas. Então, eu venho aqui, ó, máquina é dívida? Não, é um ativo, já está aqui. Caixa é um ativo, já está aqui no meu ativo. Duplicatas a pagar é um passivo, é uma dívida, né? Então, tá aqui, ó, duplicatas a pagar, 16 mil, tá certo? Tá. Próxima conta a pagar, olha, salários a pagar. Salários a pagar, 12.500. Por que você botou o carro assim? 12.500. Então, salários a pagar. Depois, impostos a pagar. Olha, porque aqui, ó, salários a pagar, duplicados a receber, eu já lancei lá no ativo, ó, duplicados a receber. Então, a minha próxima conta aqui, impostos a pagar, tá aqui, ó. Impostos a pagar, 13 mil. Continuando aqui nas contas, banco, eu já coloquei no ativo, estoque já está no ativo, aplicação financeira já está no ativo, capital, não é? E a última conta, empréstimos a pagar. Olha, é passivo, é uma obrigação. Então, está aqui, ó, 25 mil. Então, eu já separei essas contas, né, da parte do passivo circulante, que são minhas contas que eu tenho que pagar no período de até um ano. Se não fosse circulante, seria a longo prazo, não tem nenhuma conta que fala aqui disso. Então, todas as minhas contas do passivo eu já fiz. Ficou faltando o último grupo, que é o PL. O PL, ele não é passivo e também não é ativo. Então, que conta que vem no PL? É só a conta caixa, lucros ou prejuízo. É o que nós vamos trabalhar por enquanto, né? Entra outras contas, como, por exemplo, reservas, mas a gente não vai trabalhar isso agora. Então, a princípio, é só capital, lucro do exercício, que vai ser lá na DRF, não é ainda, e lucros ou prejuízos do exercício. Então, nós já colocamos todas as contas de débitos, de ativo, todas de passivo, e por último agora ficou aqui, ó, se eu fosse riscando aqui, ó, ficou só a conta capital, e capital é PL. Então, eu já joguei todas as contas que estavam aqui, eu já coloquei no meu balanço.
Eu posso somar só o passivo aqui? Posso, ó, 16 mais 12. Se eu quiser saber quanto que eu estou devendo, qual é a minha dívida, olha, eu pego 25 mais 13, 38. 38 mais 12 vai dar quanto? 40. 40.500. Mais 16, então vai dar 56.500. Esse seria o valor da minha dívida. A minha dívida está toda aqui, ó. Aí você fala, esse não, não, esse não. PL não, PL não é dívida, né? Então, esse não. Então, minha dívida, ela está só aqui, ó, no passivo. Toda a minha dívida está aqui nesse passivo aqui, ó. E o capital, que é aquele dinheiro que a empresa colocou quando ela foi, quando a empresa iniciou, colocou lá um dinheiro de 40 mil para ele fazer toda essa movimentação. Então, se eu somar agora, para fechar aqui todas as colunas, 16 mais 12 mais 13 mais 25, eu falei que tinha dado 56.500, é toda a minha dívida. Mais o capital que eu coloquei, então vai dar 106.500. Resumindo, total de ativo fecha com total de passivo. Vai ser sempre assim? Vai. Toda vez que você pegar um balanço patrimonial, as contas de ativo e de passivo, elas fecham. Quando não fecha, porque tem alguma coisa errada. Essas duas contas, elas vão fechar, sempre. Vai ser sempre assim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui em relação a isso aqui que foi falado até agora? Não? Nossa, Fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Sempre tem que ser na ordem, né, professora? Sempre na ordem, sempre. A gente não vai trabalhar com muitas contas. Não, eu não vou trabalhar com muitas contas com vocês. O que nós vamos fazer? Pouquinhas contas, igual tá aqui, ó, poucas contas. Mas é necessário colocar na ordem. Então, qual é a ordem? Lembra que nós trabalhamos o plano de contas na aula, acho que retrasada? Primeiro grupo, ativo circulante. Passivo, ativo circulante, ativo a longo prazo e ativo permanente. Nesse ativo aqui, a gente trabalhou só ativo circulante e depois ativo permanente, não teve a longo prazo. Eu não vou dificultar muito para vocês, mas a questão de não dificultar, eu não posso deixar também de falar, porque senão vocês ficam prejudicados, né? Vai que amanhã vocês vão fazer um concurso, aí vocês vão lembrar, não, Edilurdes falou isso. Então, sempre procurar, mesmo porque vocês têm o plano de contas. Então, é fácil buscar essa ordem. A ordem vai ser sempre assim, olha, primeiro caixa e banco, se tiver alguma aplicação, fica perto do banco, as contas a receber, os estoques. Por último, é o que eu tenho permanente. Sempre por último vai ser as minhas contas do permanente. E o passivo também, do mesmo jeito. O passivo sempre vai ser as contas a pagar no circulante, que nós chamamos de a curto prazo. E, por último, é o PL, que é o capital, que é o patrimônio líquido. E sempre vai bater o resultado. Então, meninos, sempre lembrando que esse PL aqui, ó, aliás, que esse balanço aqui, ele é o mesmo da balancinha que está aqui em cima, ó, né? Aqui, ó, ativo, passivo. Ele está dividido, só que a gente não vai pôr essas contas dentro de uma balança, né? Então, a gente faz um quadro do balanço. Eu posso pôr conta de passivo aqui? Não. Conta de ativo é só de ativo. Conta de passivo é só de passivo. Porque aqui está falando tudo que eu tenho, aqui está falando tudo que eu devo. Tudo que eu devo está aqui no passivo, tudo que eu tenho está aqui no ativo.
Deixa eu só ir aqui no bate-papo, porque tem algumas aqui, bate-papo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que... Você tem dúvida no capital. Eu vi aqui que alguém falou aqui que tem dúvida no capital. O capital, ele é aquele dinheiro que o sócio colocou na empresa. Esse valor aqui, ó, é porque assim, quando você vai abrir uma empresa, você precisa de colocar um dinheiro para abrir essa empresa. Senão, como que você vai iniciar essas atividades? Como você vai alugar uma sala ou um prédio? Como que você vai realizar essas transações se você não tiver esse capital? Então, quando eu falo capital, é o dinheiro que os donos da empresa colocou na empresa para que ela seja movimentada. É para ela ser movimentada, ok? Aí perguntaram aqui, pois é, mas aí não é ativo? Não. Porque, olha, quando colocou esse dinheiro aqui, esse dinheiro que a conta capital, para onde que veio esse dinheiro? Veio aqui para o caixa ou para o banco. E aí, com isso, ele comprou móveis e tudo. Então, esse dinheiro aqui da conta capital, quando a pessoa pegou esse dinheiro e colocou lá dentro do caixa ou do banco, ele fez aquele método que eu expliquei para vocês, que tem que ter a contrapartida. O dinheiro, sim, ele foi para o caixa ou para o banco. E é lógico que essa pessoa aqui, ó, quando ele recebeu esse dinheiro capital, ele comprou máquinas, ele fez um punhado de coisa. Mas tem que ficar aqui, ó, da onde surgiu esse dinheiro que veio para cá? Surgiu dessa conta capital, é o que nós chamamos de contrapartida. Ou seja, é o método das partidas dobradas que nós chamamos de contrapartida. Ok? Pessoal, olha, veja bem, a gente está com o tempo também já querendo, né? Já tem alguns minutos, menos de 7 minutos para encerrar a aula. A gente vai falar mais, né? Até dar os 7 minutos, mas fica sempre claro que eu vou postar o vídeo, eu coloco ele no YouTube e vai ter 2 momentos, né, do vídeo, porque são 2 aulas. Nós tivemos aquela primeira antes do intervalo e agora. Então, eu vou postar os 2 no YouTube para vocês, para quem tiver com dúvida, para poder assistir a aula de novo, tá bom? Mas se assistir e ainda persistir a dúvida, fala comigo. Às vezes eu não posso responder sempre no momento, porque eu tenho um escritório e eu trabalho aqui nesse escritório, então vocês sabem que nem sempre dá para estar respondendo naquele momento, tá bom? Mas logo que possível, no momento que der, eu vou conversar com vocês e vou ver qual que é a dúvida maior. Aqui colocaram assim, ó, o passivo não precisa somar, então? Precisa. Precisa somar. Por exemplo, se você quiser pegar aqui, ó, e fazer a somatória aqui em cima, fica bom. Por que fica bom? Porque aí você vai ter mais informação. Esse caso aqui, eu não somei ainda, porque nós estamos trabalhando de uma maneira bem, vamos dizer assim, enxuta. Ou seja, eu não estou puxando saldo. O correto seria quanto que deu o ativo circulante. Coloca aqui, ativo circulante, coloca o saldo. Quanto que deu o ativo permanente? Escreve ativo permanente, coloca o saldo. Quanto que deu só o passivo? Coloca o saldo. E quanto que deu o PL? Coloca o saldo, tá? Esse seria a maneira correta. Professor, uma pergunta. Oi. Nesse patrimônio líquido, vai mais coisa nele ou só o capital mesmo? Não, vai mais coisa. Na próxima aula, o que pode entrar aqui ainda para você? É só se a empresa teve lucro ou prejuízo. Quando ela tiver lucro, nós vamos somar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó.
Logo abaixo do capital, nós vamos escrever lucro do exercício e vamos somar com o capital. Agora, se tiver prejuízo, aí a gente vai diminuir do capital. Tem mais perguntas, gente? Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta aqui para responder. Por enquanto aqui, acho que eu consegui responder todas. E lembrando que eu vou postar o vídeo, tá? Para vocês tirar todas as dúvidas e vou passar, gente, exigência, né? Vocês sabem, eu tenho que passar atividade para vocês. E o que eu peço para vocês é que façam, porque assim, o que está acontecendo? Tem aluno que não está acompanhando com as atividades. Provavelmente, na próxima semana, depois dessa atividade aqui, eu vou postar uma relação com os alunos que estão com todas as atividades feitas. Como a gente não pode ter essa aula presencial, então eu tenho que acompanhar. A faculdade me pergunta, o aluno fulano de tal está fazendo as atividades. Então, assim, eu tenho que ter esse respaldo, para acompanhar. É como se eu tivesse não, né? Dentro de uma sala de aula. A gente não está aqui pertinho, mas a gente está junto, nós estamos juntos aqui. Então, eu preciso ter esse controle. Então, se tiver alguém que está com atividade atrasada, né? Agora que eu não estou escutando nada, sabe? Oi? Então, se tiver alguém que está com atividade... Se alguém tiver com atividade atrasada, manda para mim, fala comigo e a gente vê o que pode fazer, tá bom? Nós vamos ver, mas assim, o importante é que você não fique sem a atividade. Então, mesmo essa aqui que eu estou passando, eu espero que vocês tenham entendido, mas se algum aluno não entendeu e quiser fazer, e for fazer, fala comigo que, se for preciso, a gente dá um jeito de colocar, tentar tirar as dúvidas, né? Porque, igual eu falei, fora de sala de aula é muito difícil, porque a gente trabalha também, né? Então, mas se eu puder, ou com algum outro colega, né, gente? Mas o vídeo eu vou postar agora, hoje ainda, eu já vou colocar ele no... Esse material, professora, você vai mandar no WhatsApp? Vou mandar agora no e-mail da turma já, tá bom? Esse que a gente fez agora. E a questão do Primeiro eu vou questionário postar também o você vai vídeo. mandar, né? Vou mandar. Primeiro eu vou postar o vídeo, tá? Depois que eu postar o vídeo, aí eu vou tentar postar esse material aqui. Esse material, ele vai junto com a atividade de vocês também, tá? Aí eu vou passar uma outra atividade, estilo essa aqui, é essa que vocês vão me mandar. Essa aqui que eu vou postar, que a gente fez agora, não precisa me mandar, tá bom? Vocês vão me mandar, só que eu vou passar para fazer. Isso aqui vai no e-mail como material da aula. O outro vai como atividade da aula, tá bom? Então, gente, nossa aula está encerrando. Quero, né, encerrar falando para vocês. Primeiro, se cuidem, porque a gente está com muitos casos aí, né? Quem está acompanhando está sabendo. Os casos estão aumentando demais. Procura ficar dentro de casa. Quem trabalha, procura se cuidar, porque muitas vezes não acontecem as coisas só com a gente e acaba que a gente leva para outras pessoas que a gente ama, né? Então, eu ouvi falar que essa semana e a próxima semana é a semana de que vai ter, assim, o pico está, assim, lá em cima. Então, se cuidem, viu? Eu tenho saudade de vocês na sala de aula. Queria muito estar com vocês em sala de aula, tá? Mas, pelo menos, a gente está aqui, está se falando, e o que for preciso, estamos juntos, tá? Daqui de 5 a 10 minutos eu estou postando o vídeo para vocês no grupo. Então, nossa aula está encerrando. Um abraço a cada um de vocês. Fica com Deus, tá? E se cuida, viu? Você também, professora. Tudo de bom para vocês.
Você também, professora. Se cuida também, fica com Deus. Amém. Tchau. Beijo. Ó, beijinho para vocês. Tchau, professora. Com Tchau. Deus. Boa noite.